Nós vamos dar sequência à nossa série Árvore Genealógica de Jesus. Amém? Quem esteve aqui na semana retrasada? Amém. Na semana retrasada nós começamos falando sobre Abraão. Hoje nós vamos falar sobre Isaac. Mateus capítulo 1, versículo 1 diz assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Aí vai lá para o versículo 17. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E de Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Então nós estamos falando aí de 42 gerações, amém? Na verdade, se você ler com calma, vai dar 41, porque Jeconias, ele fala duas vezes, antes e depois da deportação, amém? Eu falei 42 só porque são 3 de 14, amém? Então nós vamos ver hoje sobre Isaac. Nós vimos semana passada sobre Abraão, e eu gostaria que você abrisse, por favor, Gênesis capítulo 26, versículo 1. Diz assim: e havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus, e darei a tua semente todas essas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Feche seus olhos, por favor, e coloque a mão sobre o seu coração. Pai, entronizamos o teu nome e entendemos que tu és aquele que realmente tem o controle de todas as coisas. Nos reunimos nesta casa para ouvir um pouco daquilo que o céu tem para falar para nós. Não permita, meu Deus, que os nossos ouvidos, o nosso coração, a nossa mente fique presa a esse plano terreno, mas que a nossa mente seja levada cativa ao teu altar. Que o Senhor venha ministrar aos nossos corações, revelando verdadeiramente os planos e os projetos que o Senhor tem para nós. Que seja uma noite de aprendizado, que seja uma noite de esclarecimento, que seja uma noite de manifestação do teu poder, para que nós possamos entrar em um outro lugar contigo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê o melhor aplauso, você pode dar ao Deus. Então nós falamos de Abraão na semana retrasada. Nós começamos com Abraão e hoje nós vamos falar um pouco de Isaac. A Bíblia, ela nos revela que Abraão, eu queria só recapitular. Abraão, capítulo 22 do livro de Gênesis. Abraão foi chamado por Deus para sair de uma terra. Na verdade, no capítulo 11, no capítulo 11, o pai dele, Terá, sai de Ur dos Caldeus e para em uma terra chamada Harã. Naquela terra, o pai dele, ele perde um dos seus filhos, né? Ele morre ali em Harã. E aí, Gênesis capítulo 12, Deus aparece para Abraão e diz para ele o seguinte: Abraão, sai da tua terra, larga a tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Deus não tinha dito qual era a terra, Deus não tinha dito aonde ficava a terra, Deus não tinha dito quanto tempo ia levar para chegar até a terra, Deus não tinha dito nada para Abraão. Deus só disse para ele o seguinte: sai e vem. A Bíblia chega ao ponto de dizer que Deus fala para Abraão o seguinte: anda na minha presença e ser perfeito. Deus nunca pediu para Abraão se aperfeiçoar primeiro para depois andar na presença. A Bíblia diz que Deus chama Abraão para andar na presença e no decorrer da caminhada ele vai se aperfeiçoando. Amém? E aí Abraão tem toda uma história que você conhece. Deus havia prometido um filho para ele. Ele se permite ser levado pela conversa da sua mulher. Ele se deita com a empregada chamada Agar. Ele tem um filho chamado Ismael. Aí depois Deus dá a ele Isaac, que era o filho da promessa, porque tudo que Deus promete, Deus cumpre. Então Abraão, quando sai de Ur dos Caldeus, ele tem 75 anos.
quando sai de Harã, ele tem 75 anos. Quando ele tem Isaac, a Bíblia diz que ele tem 100 anos. Então, levou-se 25 anos até a promessa se tornar em uma realidade. O grande problema é que Deus promete para você e promete para mim. E se Ele prometeu, Ele vai fazer. Só que nós queremos que o tempo seja o nosso e não dele. A gente acredita que a gente não tem tempo para esperar. Mas quando a gente para refletir, diante de todas as atrocidades que nós vivemos, a gente lá na frente vê a promessa se cumprindo e a gente percebe, é verdade, chegamos até aqui e não morremos. Porque a gente acha que vai morrer, mas o tempo vai passando e a gente vai percebendo que as coisas são difíceis, às vezes falta dinheiro, falta uma situação aqui, tem um problema de saúde aqui, tem uma perda ali, tem uma situação aqui, tem um problema no casamento aqui, tem um problema no filho ali, mas lá no final a gente percebe que a gente conseguiu chegar e a gente continua de pé. Nós não morremos. Não importa quantos braços perdemos no caminho, quantas pernas se foram, quantas cabeças ficaram para trás, mas o importante é que nós chegamos lá. Porque quando você passa por uma batalha, quando você passa por uma guerra, você não pode acreditar que você vai passar por uma guerra e você vai sair da guerra sem tomar nenhum tiro, sem ser atingido. Não, normalmente você sai de uma guerra ferido, com alguma cicatriz no corpo, com alguma debilidade, mas o importante é você sair da guerra, entrar na guerra e sair da guerra, tendo a certeza que o mesmo Deus que te levou para a guerra é o mesmo Deus que te tirou da guerra. Então Abraão, ele pôde ver na sua vida isso se cumprindo. Então Abraão recebe uma promessa, a promessa se cumpre na vida de Abraão, só que no meio do caminho, entenda uma coisa, não foi Deus que fez nada. Abraão, com as suas escolhas, junto com a sua esposa, ele decide ter um filho, fora da relação dele com a esposa, um filho com a empregada. Aí a mulher dele manda ele mandar embora a empregada e o filho, ele manda embora. Hoje, quando você vai para o Oriente Médio, tem uma briga constante entre os árabes e os judeus. Os judeus são descendentes de Isaac e os árabes são descendentes de Ismael. Então, os dois são filhos, os dois têm direito à herança, só que na verdade a promessa está sobre Isaac, nunca esteve sobre Ismael. Mas os árabes acreditam firmemente que por ele ser filho também de Abraão, ele tem direito à herança. Então eles lutam até hoje, jogam bomba, se matam, é primo matando primo, por causa de algo que foi uma escolha errada no passado. E eu tenho dito nessa casa que as escolhas erradas que nós fazemos vão determinar as gerações que virão. O que você faz hoje não tem a ver só contigo, mas tem a ver com os teus filhos, com os netos, com os teus bisnetos, com os teus tataranetos. Porque uma família edificada sobre a rocha, por mais problema que ela passe, ela sempre vai ser uma família consolidada no Senhor. Então, um filho, ele vai ter sempre uma referência do que é uma família. Mas quando você não entende isso, e eu quero abrir um parênteses aqui, eu sei que muitos aqui, infelizmente, ou felizmente, não sei, estão no segundo casamento porque não conheciam a Cristo antes. Mas quando você passa a conhecer Cristo, se você está dentro de um casamento, você precisa entender que a tua decisão hoje vai determinar o futuro dos teus amanhã. Então, eu hoje continuo vendo pessoas dentro da igreja decidindo por uma felicidade. Não, pastor, eu quero ser feliz. Tá bom, mas eu li a Bíblia algumas vezes, eu nunca vi nada na Bíblia mostrando que eu fui criado para ser feliz. A minha Bíblia, igual a tua, diz que eu fui criado por um propósito, não para ser feliz. Então, se você quiser ser feliz, é duro que eu vou te falar, mas você vai ter que inventar o teu manual de vida e não seguir aquele ali. Porque esse aqui diz que no mundo nós passaremos por aflições, mas temos bom ânimo porque nós venceremos o mundo, porque ele venceu e nós somos um com ele. Então, o grande problema não é passar pelas tribulações, mas é permanecer de pé em todas elas. E Abraão foi esse cara. Abraão, por mais que ele tenha tido escolhas erradas, mas ele foi um homem que, quando você vai para Hebreus, capítulo 11, fala dos heróis da fé. O nome de Abraão está lá. Abraão é o herói da fé. O nome de Isaac está lá, herói da fé. Porque são pessoas que cumpriram o propósito. E a pior coisa que existe na vida de um crente é ele não cumprir o propósito de Deus. O mundo tem muitas coisas para nos oferecer, mas o que o mundo tem para nos oferecer, eu posso te garantir, porque a Bíblia diz que o mundo jaz ao
O mundo jaz ao maligno. Então, se o mundo jaz ao maligno, então o maligno que domina o mundo. Então, os prazeres do mundo não são prazeres de Deus, são prazeres do mundo. Então você tem que decidir, ou você quer seguir, mas pastor, então me explica uma coisa, se os prazeres são do mundo, não são de Deus, qual é a graça de viver nessa terra? A graça de viver nessa terra é que a Bíblia me diz que eu e você formamos uma geração, repete comigo, geração, e a Bíblia diz que uma geração, ela tem em torno de 70 anos, tem algumas versões que falam até 100 anos, então uma geração ela tem um tempo para começar e um tempo para terminar. Só que a Bíblia diz que eu e você somos um espírito que habita um corpo. E somos um espírito eterno. Repete comigo, eterno. A nossa vida ela não termina nesse plano terreno. Não existe reencarnação. Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz que ao homem é dado o direito de morrer uma só vez. E depois disso vem o juízo. Então, nós somos eternos, mas nós não ficamos entrando em corpos aqui para ficar melhorando na terra. Então, quando a gente começa a nossa trajetória aqui com 0 anos, e a gente termina aqui com 80, com 90, com 75, 63, não importa quanto, quando você termina, é importante você entender que todo o processo que você viveu aqui, na verdade, ele acaba aqui, mas ele começa na eternidade. Então, o dia que o ser humano entender que ele não pode viver para esse plano, mas ele tem que viver para a eternidade, os conceitos, os valores, as decisões começam a ser transformadas dentro dele. A Bíblia diz que vai chegar um dia que vai ter um portal enorme, e nós vamos passar por esse portal. E a Bíblia diz que nós vamos nos encontrar com o Rei da Glória. Eu não sei qual é a tua expectativa, mas de verdade, a minha esposa está aqui que é testemunha. De verdade, eu vivo nessa terra para ver esse grande dia. Eu vivo nessa terra todos os dias esperando esse grande dia. Porque vai chegar um dia que a Bíblia diz que não haverá mais choro. O leão e o cordeiro vão andar juntos. Ninguém mata mais ninguém. Não vai existir mais dor. Não vai existir, Alexandre, mais sofrimento. Alegria. A Bíblia diz que nós vamos ficar 24 horas por dia assim, ó. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Você está aí comigo? Vamos voltar para Abraão. Então Abraão cumpriu o seu propósito. Aí Abraão tem um filho chamado Isaac. Repete comigo, Isaac. Quando você vai para Gênesis capítulo 24, a Bíblia diz que Sara, Gênesis capítulo 24, Sara morre. Quem era Sara, pastor? Sara era a mãe de Isaac. Capítulo 25, a Bíblia diz que Abraão chama um servo da casa dele, né? Que a Bíblia fala que provavelmente é Eliezer. Eliezer. E Abraão chama ele e fala assim: olha só, eu vou te pedir uma gentileza. Eu preciso casar o meu menino. Mas eu não quero casar ele com qualquer mulher. Eu preciso casar ele com uma parente nossa. Vai na casa lá do nosso parente chamado Labão e vê lá uma mulher e traz para casar com ele. A Bíblia diz que esse servo, ele ora a Deus e pede a Deus um sinal. Ele fala assim: Senhor, eu vou caminhar. Quando eu chegar diante do poço, e quando eu parar diante do poço e pedir água, a mulher que eu pedir água, ela vai, além de me dar água, ela vai dar água para o camelo também. Quando você vai estudar quantos litros de água um camelo bebe, tu vai se assustar. E aí a Bíblia diz que acontece exatamente tudo isso. Ele se depara com uma mulher chamada Rebeca. Repete comigo, Rebeca. Ele encontra essa mulher, acontece tudo que ele orou. Ele vai até a casa de Labão. Na verdade, vai até a casa de Betuel, que é o pai, Labão é o filho. Pai Betuel, o filho é Labão e Rebeca. Ele chega lá e ele fala que ele é servo de Abraão, que ele foi ali pegar uma mulher para ser esposa de Isaac, filho do seu patrão.
ele leva muitos presentes. Naquela época se falava em dote, então ele pagava o dote para poder levar a menina para casar. A menina tinha que decidir casar aí com ele. A Bíblia diz que Rebeca aceita o convite, mesmo sem conhecer Isaac. A Bíblia diz que ela monta num jumento, né, um cavalo, um jumento, e ela vai junto com ele, no camelo, e vai junto com ele caminho para se encontrar com Isaac. A Bíblia nos conta que no caminho, quando ela está chegando, ela vê um homem andando pelo campo. Ela desce do camelo e fala assim: quem é aquele senhor? Aí o servo fala assim: aquele é o meu senhor Isaac. A Bíblia diz que ela coloca o véu sobre a cabeça. Isaac chega, se apresenta para ela. Isaac leva ela para dentro da tenda e eles namoram ali na tenda. Fruto dessa relação, a Bíblia diz que Isaac se casa com Rebeca com 40 anos de idade. Repete comigo: 40 anos. Assim como a sua mãe, Sara, a Bíblia diz que Rebeca também era estéril. E Isaac se casa com Rebeca e ele fica 20 anos orando para que Deus pudesse abrir a madre de Rebeca. Com 60 anos de idade, Deus vai e abençoa Isaac, e Rebeca, ela dá à luz, ela fica grávida. E quando ela fica grávida, ela dá à luz. A Bíblia diz que no seu ventre tinham duas nações, eram gêmeos. E a Bíblia chega ao ponto de dizer que o mais velho serviria o mais moço. Estamos juntos até aqui? Ela tem gêmeos, nasce um, a Bíblia diz que um era peludo, era ruivo e peludo, chamado Esaú, e o outro era liso, chamado Jacó. A Bíblia diz que Isaac amava Esaú, porque era caçador, homem de caça, homem do campo, e Rebeca amava Jacó, porque Jacó era o queridinho da mamãe, ficava mais em casa cuidando das coisas com a mamãe. O texto nos revela que logo mais à frente, né, eles crescem, e aí um belo dia Isaac, ele pede para que Esaú fizesse um guisado para ele, um prato de lentilhas, que trouxesse uma caça do campo e fizesse para ele uma caça. Esaú vai para o campo caçar. Quando ele vai caçar, a mãe, que era Rebeca, que morava na casa de Betuel, quero só que você fique ligado comigo, que morava na casa de Betuel com seu irmão Labão, ela fala assim: agora chegou a hora, meu filho. Porque naquela época o pai, quando ele ia morrer, ele botava a mão sobre a cabeça do filho mais velho e ele transferia a unção que está sobre a vida dele, sobre a vida do filho mais velho. Ele fazia uma transferência de bênção. Então ele chamava Esaú, que era o mais velho, apesar de ser gêmeos, Esaú saiu primeiro da barriga. Então quando Esaú sai primeiro, ele é o mais velho. Então qual era o propósito de Isaac? Era abençoar Esaú para que Esaú ganhasse a primogenitura. Estamos juntos aqui? Esaú vai para o campo pegar uma caça. Rebeca chega assim: meu filho, agora que é a hora. Você vai lá agora. Eu vou fazer um prato de comida para o teu pai. Nós vamos matar um animal, fazer um prato para o teu pai, e você vai se passar pelo teu irmão. Aí fala assim: mas mãe, eu sou liso, meu irmão é cabeludo, não tem problema. Ela pega o animal, ela pega o pelo do animal, cola nele. Aí ele vai lá e fala assim: pai. Aí a Bíblia diz que Isaac fala assim: a voz é de Jacó, mas o pelo é de Esaú. O que você quer, meu filho? Pai, eu vim aqui para que você me abençoe. A Bíblia diz que Isaac bota a mão sobre a cabeça de Jacó e ele abençoa, ele libera a unção que está sobre a sua vida, sobre a vida de Jacó. Esaú, quando chega do campo, ele vai até o pai e fala assim: pai, fiz tua comida. Ele fala: não, meu filho, eu acabei de te abençoar agora. Aí quando ele descobre que o irmão pegou a primogenitura na sua frente, ele fica com uma raiva, ele quer matar o irmão. E aí o pai fala assim: você precisa sair daqui. Vai para a casa do teu tio Labão, da onde a tua mãe veio. Ele sai da casa do pai, Jacó sai da casa do pai e vai morar com Labão. Por que eu estou te contando toda essa história? Na casa de Rebeca, que é a mulher de Isaac,
morava lá Betuel, que era o pai, morava Labão e morava Rebeca. Quando você mais à frente vai ler a história de Jacó, a Bíblia diz que Jacó ele vai trabalhar para Labão, e chega lá, ele trabalha 7 anos para se casar com a filha mais nova de Labão, que era Raquel. Ele tinha 2 filhas. Ele, quando trabalha para casar com a mais nova, no dia do casamento, que naquela época era assim, no dia do casamento, Labão entrega para ele a filha mais velha chamada Lia. Jacó, quando vê aquilo, ele fala assim: mas espera aí, eu não trabalhei para essa, eu trabalhei para aquela. Ele falou: não tem problema nenhum, é porque na nossa cultura, primeiro se casa a mais velha, depois se casa a mais nova. Já que você quer essa, eu vou te dar ela agora, mas você vai trabalhar mais 7 anos por ela, tá bom? A Jacó, como era apaixonado por ela, a Bíblia diz que ele trabalhou mais 7 anos, e os 14 anos, está escrito na tua Bíblia, os 14 anos foram tão suaves que ele nem percebeu. Porque quando a gente ama tanto alguma coisa, a gente trabalha com tanto amor por alguma coisa, o tempo passa e a gente não percebe. Por isso, quando você vem para o culto, você fica assim, é porque você ainda não entendeu o que é amor por Deus. Porque quem ama a Deus, se deixar, fica aqui 4, 5 horas ouvindo a mensagem. Porque quando você ama a Deus, o horário não te prende. Está aí? E a Bíblia diz que durante essa trajetória na casa de Labão, Jacó, ele começa agora a combinar um salário com Labão. E a Bíblia diz que Labão trocou o salário dele 10 vezes. A ponto de Jacó já não querer mais conviver naquele ambiente hostil e querer sair de lá. E ele foge de lá. Quando ele foge de lá, Labão vem atrás dele. Mas por que eu estou te contando essa história toda? Então, numa casa onde tem Betuel, repete comigo, Betuel, aonde tem Rebeca, e aonde tem Labão, é uma casa de confusão. Pô, pastor, como assim confusão? Porque a gente percebe através do que Labão fez com Jacó, a gente percebe claramente que a atitude de Rebeca com seu filho Isaque foi exatamente a mesma coisa. Com seu filho Jacó, foi exatamente a mesma coisa quanto seu marido Isaque. Ela influencia o filho a mentir para o pai. E o que eu quero falar nessa noite sobre Isaque, eu quero falar sobre gerações. Eu quero te dizer que se a gente não tomar cuidado, aquilo que a gente aprende com a nossa família, se a gente não perceber, a gente acaba replicando aquilo no futuro que a gente vai colher lá na frente. Exemplo que eu vou te dar. Você às vezes vive numa família, num ambiente onde a família só sabe arrumar confusão. Então, por mais que você não queira, você acaba se tornando um brigão. Porque você viu várias vezes o teu pai e a tua mãe brigando. Então você se torna um brigão porque você aprendeu aquilo lá atrás. E o que nós temos que aprender através da palavra é que uma maldição, a Bíblia diz que ela vai até a 3ª e a 4ª geração. Mas aqueles que estão em Cristo, quando a bênção vem, atinge até 1000 gerações. Então não importa o que fizeram conosco no nosso passado, não importa o que nos ensinaram de coisas ruins, o que importa é que nós temos que aprender a transformar a nossa mente, nos transformar em uma outra pessoa e fazer com que o plano de Deus, o projeto de Deus se cumpra na nossa vida. Quem você era no passado, você nunca vai mudar. Mas quem você é no presente e quem você vai se tornar no futuro, depende exclusivamente da tua decisão. Deus, ele não age com varinha de condão e tocar na cabeça de alguém e a partir de agora esse alguém vai mudar. Se você fala assim, eu estou na igreja há muito tempo, a minha vida não muda. Não, a tua vida na verdade só vai mudar se você mudar. Porque a nossa vida, ela é uma consequência das nossas atitudes. Se eu tenho uma decisão de ser uma pessoa boa, se eu decido ser um homem de Deus, se você decide ser uma mulher de Deus, se você semeia coisas boas, lembra que eu falei da semente? Você tem 2 opções, ou você come a semente, ou você deixa a semente ser plantada e ela vem crescer. A decisão sempre será nossa. E eu amo Isaque porque Isaque, ele é na verdade uma tipologia de Cristo. Como assim, pastor? Quando você vai para Gênesis capítulo 22, nós falamos aqui semana passada, Isaque, ele vai junto com seu pai Abraão,
Deus manda Abraão matar Isaac. Abraão, eu quero o teu filho, eu quero o teu único filho, sacrifica ele para mim. A Bíblia diz que Abraão pega 2 servos, ele, Isaac, mais 2 servos, e vão até o pé do monte. Quando chega no pé do monte, ele manda os 2 servos ficar lá embaixo, ele fala assim, olha, eu vou subir com o menino para sacrificar, e nós voltaremos, nos espere aqui. Abraão, em momento nenhum, você vai ver Abraão dizendo, olha, nós vamos subir, e eu não sei quantos de nós vai voltar. Ele fala assim, espera a gente aqui que nós 2 vamos voltar. Mas a Bíblia diz que quando eles sobem, é muito interessante. A Bíblia diz que quem sobe com a lenha é Isaac. Quando você vai olhar para Cristo, quando Cristo vai para a cruz, Cristo carregava o que nas costas? O madeiro. A mesma lenha que Isaac carregava é a mesma lenha que Cristo carregava. Então, Isaac, ele é uma tipologia de Cristo. Abraão é uma tipologia de Deus Pai. Por isso, quando Abraão chega lá em cima, a Bíblia diz que tem um momento em que Abraão chega lá em cima, ele pega o cutelo, quando ele vai enfiar, o anjo de Deus fala assim, não, Abraão, não faça isso. Olha para trás, a Bíblia diz que ele olha para trás e vê um cordeiro amarrado nas 4 pontas. E aí, quando você vai lá para frente, para o Novo Testamento, a Bíblia diz que tem um momento em que Jesus está conversando com os escribas, com os fariseus, ele fala assim, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Os caras, tu é louco? Tu não tem nem 50 anos? Como é que Abraão viu o teu dia? Eles não entenderam que naquele dia, lá no Monte Moriá, Gênesis capítulo 22, quando Abraão estava lá em cima para sacrificar Isaac, na verdade, Deus mostrou, revelou para Abraão, de fato, quem era o verdadeiro cordeiro que precisava ser morto 2000 anos atrás. Você está aí? Porque Deus sempre vai revelar aos seus. Deus sempre, quando nós buscarmos a Deus, Deus sempre vai nos revelar os segredos que muitas vezes alguns não conseguem entender. Por isso esse livro, a Bíblia diz que muitos lerão e não entenderão. Muitos ouvirão, mas não vão entender nada que estão ouvindo. Porque isso aqui não é um livro que você lê e você entende. Se o Espírito não te revelar, de nada adianta você ler. Por isso você vê muito crente dizendo, pastor, eu leio a Bíblia, mas não entendo nada. E não vai entender se o Espírito não revelar. Isaac, ele fez parte da árvore genealógica de Jesus. Abraão começou todo o processo. Isaac deu continuidade. Logo em seguida vem Jacó e sucessivamente Judá e assim por diante. Quando a gente for estudando, vocês vão ficar chocados. Nós vamos aqui estudar sobre uma prostituta chamada Raabe. Nós vamos estudar aqui sobre uma mulher chamada Tamar. Casou com um jovem. Aí a Bíblia diz que Deus matou o marido dela. É a primeira vez que tu vai ver na Bíblia Deus matando alguém. Aí a Bíblia diz que casou com É o filho mais velho. Aí a Bíblia diz que casou com outro filho chamado Onã. Aí a Bíblia diz que Deus matou o marido dela de novo. Essa mulher matou Onã e tinha o outro filho que era novinho. Aí o pai, chamado Judá, ele fala assim, não, eu não posso dar esse menino para casar com ela. Ele não dá. Aí lá na frente a gente vai ver essa mulher tomando uma decisão que aos olhos humanos é loucura, mas tudo isso fazia parte da árvore genealógica, porque quando Deus tem um projeto, por mais que a gente não entenda o projeto, a gente se desvie dele, se necessário for, Deus vai fazer com que o projeto vá até nós, para que o projeto se cumpra, porque o projeto de Deus não pode parar. Por isso você precisa sair daqui essa noite entendendo que você não é mais um ser humano na terra. Existe um projeto que foi designado por Deus sobre a tua vida, acredita nisso. Existe um projeto que foi feito para você, e esse projeto ninguém vai conseguir fazer no teu lugar. Então se você fugir desse projeto, você vai até fugir do projeto, mas Deus vai pegar o projeto e vai levar até você. Só que as consequências dessa fuga do projeto, quem vai segurar ela é você, não é Deus. Por isso lá no Oriente Médio os caras estão se matando. Eu pergunto para você, isso era projeto de Deus, sim ou não? Claro que não. Isso foi projeto de Abraão lá, que escolheu errado. A gente está aqui hoje trabalhando igual um doido aqui, ó, suando para levar o pão todo dia para casa. Era para ser assim, sim ou não? Claro que não. A Bíblia diz que
Adão estava no Éden, a Bíblia diz que ele não fazia nada. A terra brotava e dava para Adão tudo para comer, ele não trabalhava, fazia nada, ele só desfrutava da presença. Até que um dia ele decidiu fazer do jeito dele, ele deixou o pecado entrar, e a gente está aqui por causa de Adão. Quando chegar no céu, a gente vai conversar com ele. Eu tenho certeza que o cara mais procurado no céu vai ser Adão. O pessoal fala assim, quem é esse cara? Mostra esse cara pra gente. Não, meu filho, vai falar, não vou falar nada não, Deus, quero só conhecer o cara. Porque hoje a gente precisa trabalhar igual um doido, ó. Do suor do teu rosto tu comerá. A mulher sofre para ter filho por causa de Adão. Não era para ser assim. Não só Adão, Eva também, tá? Então, o projeto de Deus, tudo que Deus faz é perfeito. Repete comigo, perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. Tanto que a Bíblia diz o seguinte, é porque é difícil, mas se eu e você hoje decidirmos andar literalmente 100%, conforme a Bíblia nos ensina, você pode ter certeza, você vai ter que abrir mão de muitas coisas, mas você vai colher o melhor dessa terra. Você não vai ter 90% dos problemas que você tem hoje. Garanto para você. Mas é uma decisão de abrir mão de outras coisas. E isso é triste dizer, mas muitos não estão dispostos a isso. A gente quer andar com Deus, mas a gente quer curtir também o mundo. Então, se a gente quer curtir as coisas da terra, não tem problema. Mas as consequências da terra, quem vai segurar elas somos nós. Então, Isaac é esse cara, que ele veio de Abraão. Ele gerou 2 filhos chamados Esaú e Jacó. Desses 2 filhos, a árvore genealógica continua na vida de Jacó. Mas Isaac, interessante que quando você vai ver, pastor Lucas, os 3 patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, a Bíblia diz que Abraão teve o seu nome transformado. Ele se chamava Abrão e o nome dele se transformou para Abraão. A Bíblia diz que Jacó se chamava Jacó e Deus falou que o nome dele seria Israel. Mas dos 3, se você perceber, o único que não tem o nome mudado é Isaac. Por quê, pastor? Porque quando você lê a Bíblia diz que foi Deus que escolheu o nome dele, Isaac. E tudo que Deus determina que vai ser, ele não muda. Ninguém pode mudar. Então, por isso que eu tenho falado muito aqui na igreja sobre identidade. Eu não estou falando de nome na carteira de identidade. Eu estou falando de identidade definida. Quando você entende a tua identidade em Cristo, ninguém muda o teu nome, ninguém muda quem você é. O que o diabo tem feito nesses dias é roubar a identidade das pessoas. Você pode até se chamar Antônio, mas se o diabo conseguir botar na tua mente que o teu nome é Maria, você vai viver igual Maria, não igual Antônio. Por isso que o mundo hoje está de cabeça para baixo. É o errado virando certo e o certo virando errado. Porque as pessoas não sabem quem são e qualquer situação que dizem que elas são, elas se transformam. É isso ou não é? Claro que é isso. Recebi um vídeo essa semana de um professor na faculdade ensinando sobre homem trans, sobre homem cis, sei lá, nem sei o nome. Não, porque se você for isso, se você aceitar, cara, uma doideira sem pé, sem cabeça. Uma loucura só. Isso é coisa de quem, pastor? É triste dizer isso, eu não tenho medo de dizer, é coisa do diabo. Quem muda a identidade é o diabo. E a igreja não tem que ter medo de falar. A igreja precisa se levantar e dizer que a gente não crê nisso, a gente crê no que a Bíblia diz. Quando Deus fez o homem, a Bíblia diz que faltava alguma coisa, e ele criou a mulher, ele não criou outro homem, porque homem com homem não produz, mulher com mulher não produz. Então, para produzir, é homem com mulher, mulher com homem. Isaac entendeu isso, Isaac entendeu o projeto. Isaac mergulhou no projeto. Isaac, ele viveu o projeto. Isaac foi um homem que, quando você vai lá para Gênesis capítulo 35, se não me falha a memória, a Bíblia diz que Isaac morreu com 180 anos. Ele já morreu velho. Mas ele desfrutou. Ele viu seus filhos, ele viu seus netos. Isaac, ele viveu a promessa.
Isaac entendeu que ele era o filho da promessa e debaixo dele viria uma geração. Só que olha que coisa interessante. A Bíblia diz que quando Deus chama Abraão, ele diz para Abraão que Abraão seria pai de multidões. Sim ou não? Eu pergunto para você, Abraão foi pai de multidões? Ele teve muitos filhos? Sim ou não? Não. Ele teve 2 filhos, Ismael, que não era o filho da promessa, e Isaac. A Bíblia diz que Deus fala para Isaac: ei, vocês leram comigo, eu vou prosperar a tua geração como a areia do mar e as estrelas do céu. Isaac teve muitos filhos, sim ou não? Não, teve 2. Por que a Bíblia diz que ele seria um pai de multidões? Porque eu preciso que você entenda nessa noite que quando Deus promete alguma coisa para você, a promessa não termina em você, ela continua circulando pelas tuas gerações. Quando Deus diz que vai te prosperar, talvez até você viva nessa terra e talvez você nunca seja rico, venha se tornar rico. Mas se você tomar posse dessa palavra, eu posso te garantir que se você não for rico, o teu filho provavelmente vai ser rico, o teu neto vai ser rico, o teu bisneto, alguém na tua geração vai ser rico, porque a promessa não termina em você, ela continua seguindo. Quando você vai ler Hebreus, a Bíblia diz que Abraão contemplou as coisas, mas ele não tomou posse delas. A parte mais linda que eu acho da história de Isaac é que a Bíblia diz que quando o servo vai buscar Rebeca, o servo vai lá na casa de Labão, traz Rebeca e vem com a Rebeca andando pelo caminho. Isaac não estava lá na sua tenda esperando Rebeca. A Bíblia é clara, ela diz que Isaac estava no meio do caminho. E ele se encontra com Rebeca no meio do caminho. Quando você lê na Bíblia, e a Bíblia fala de mulher, mulher representa a igreja. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: o servo representa o Espírito Santo de Deus. Jesus, ele habitou nessa terra, e quando ele morreu, ele ressuscitou, ele disse para os discípulos: vocês não vão ficar órfãos. Eu vou voltar para o meu Pai, para fazer morada para vocês. Mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou deixar o Espírito Santo de Deus com vocês. Em outras palavras, o Espírito Santo de Deus é esse Eliezer, o servo de Abraão. O Espírito Santo veio à terra para nos conduzir até o nosso noivo, que é Cristo. E quando você vai para 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, diz que ao soar da última trombeta, ele virá nas nuvens no meio do caminho. Isaac vai vir no meio do caminho para encontrar com Rebeca, que é a noiva. E eles juntos vão se encontrar e vão se casar e vão para dentro de uma tenda ter a sua noite de núpcias. Eu acho que você não entendeu. Se eu fosse você, eu estava dando glória a Deus, aleluia. Cristo está vindo nas nuvens. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Ele está vindo nas nuvens, no meio do caminho, buscar a Rebeca dos seus sonhos. Nós somos a noiva, Ele é o noivo. Nos encontraremos com Ele, iremos ser arrebatados, diz a Bíblia. E quando formos arrebatados, o nosso amigo, que é o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele vai subir junto. Se você acha que está ruim aqui, eu vou te dizer uma coisa: o pau vai quebrar aqui embaixo. Eu sempre brinco dizendo o seguinte: eu vou deixar a chave da minha casa na minha porta e a do meu carro na ignição. É só tu ir lá pegar e pode usar à vontade. Acho que não entendeu nada, mas tudo bem. Se você quiser ficar, pode usar à vontade. Eu quero é meter o pé nesse lugar. Isso aqui é muito bom, enquanto a gente não conhece coisa melhor. Porque o dia que a gente conhecer coisa melhor, isso aqui não tem nada para oferecer para a gente.
Por isso Jesus disse o seguinte, ele pega uma moeda e fala assim, de quem é essa imagem na moeda? Aí os caras, de César. Aí ele falou assim, beleza, então dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Quando você lê aquilo, você fica às vezes sem entender um pouco. Mas quando você vai estudar um pouco mais, você vai perceber que César, na verdade, imprimiu na moeda a sua imagem, porque para César o que era importante era o dinheiro. Você sempre vai refletir aquilo que é importante para você. Por isso a Bíblia diz que eu e você somos imagem e semelhança de quem? Porque nós só vamos refletir aquilo que é importante para alguém. Para César era o dinheiro. Então César, toma o que você gosta. Para mim, o que reflete são os meus meninos e as minhas meninas. Fica com o dinheiro, que eu fico com eles. Por isso ele pega o seu único filho, sai do trono de glória, entra numa terra, vai para um madeiro sem nunca ter pecado, para que o pecado que estava sobre mim, sobre você, caísse sobre ele, e para que eu e você fôssemos libertos da maldição do pecado, que diz a Bíblia. Hoje a gente falou um pouco sobre Isaac. Tinha muito mais coisas para a gente falar sobre Isaac, mas o nosso tempo é curto. Mas o que eu quero nessa sequência, nessa série da árvore genealógica, é que a gente veja cada um dos personagens, a sua importância no reino. E todos eles dando sequência para outros que vieram depois. E essas pessoas continuam dando sequência. Por isso, quando você vai ler a Bíblia, o livro de Atos termina no capítulo 28. Sim ou não? Sim. Atos só vai até o capítulo 28. Por isso, eu e você, nós precisamos entender que nós somos, na verdade, Atos capítulo 29. Nós somos a continuação daqueles que foram perseguidos. Os homens de Deus, quando eles estavam quietinhos lá em Jerusalém, a igreja não crescia. Quando eles começaram a ser perseguidos, a igreja explodiu. Por isso, nesses últimos dias, a perseguição sobre a igreja está começando a ficar grande. Sabe por quê? Porque a igreja vai crescer como nunca cresceu na vida. Eu não sei se você vê isso, mas eu vejo amigos meus que disseram várias vezes que nunca iam se converter, hoje entregando a vida para Jesus. Eu tenho clientes meus que disseram para mim que nunca pisariam numa igreja, que já vieram algumas vezes aqui nesse lugar. Porque quando a perseguição vem sobre a igreja, é o momento que a igreja mais cresce. Então não tenha medo do tempo que você está vivendo, porque quem sabe quem é e quem é o seu Deus não tem medo de blá 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 que o mundo fala aí. Eles podem tentar nos calar, mas não vão conseguir. Eles podem tentar nos calar, mas não vão conseguir. Ninguém para a igreja. Quanto mais persegue a igreja, mais a igreja cresce. Quanto mais persegue a igreja, mais a igreja cresce. Ninguém pode contra a igreja. A Bíblia fala: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós somos a igreja. Esse dia está chegando. Hoje está mais perto do que ontem, e amanhã vai estar mais perto ainda. Viva todos os dias como se Jesus fosse voltar naquele dia. Viva de uma forma íntegra. Viva todos os dias entendendo o seguinte: será que é hoje? Será que é hoje? E aqui eu encerro. Quando você vai estudar a cultura hebraica, você vai ver uma coisa muito interessante. Quando um jovem ele queria casar com uma menina, ele ia até a casa do pai da menina. E chegava lá na casa do pai da menina, ele pagava o dote. Ele negociava, porque como é que era a cultura? O pai ia bancando a menina, até a menina ir crescendo. Então todo o investimento que o pai fazia durante toda a sua criação, é como se o pai
No final, quando a filha fosse casar, é como se ele fosse restituído financeiramente tudo que ele gastou. Amém? Então, quando chegava lá o varão na casa do pai, para levar a sua menina, o pai sentava para negociar o dote. E aí o camarada fazia uma proposta e dizia quanto ele ia pagar para se casar com a menina. E ele botava um copo de vinho em cima da mesa. E se ela aceitasse casar com ele, ela pegava o copo de vinho e ela bebia. Ela dizia assim: eu aceito. E ali era celebrado o casamento. Só que eles não saíam dali e casavam logo. Eles saíam dali, o menino voltava para a casa do pai dele e eles ficavam noivos. E esse noivo, ele tinha um amigo que sempre visitava a noiva para saber como é que ela estava, mas o noivo mesmo já não via mais ela. E o noivado levava um tempo grande, às vezes até 2 anos. Aí ele ia para a casa do pai dele, ele ia construir na casa do pai dele uma casa para eles morarem. E aí quando as pessoas perguntavam assim: quando é que vai fazer o casamento? Quando é que vai sair o casamento? Aí o filho dizia assim: eu não sei, pergunta ao meu pai. Então o filho mesmo estava construindo a casa, mas ele não sabia quando era o casamento, porque só se casava quando a casa estivesse pronta. E a noiva ficava todos os dias na expectativa: será que é esse dia? Será que é esse dia? Será que é esse dia? Ela todos os dias, ela no final, depois de um tempo, ela se arrumava esperando: será que é esse dia? Eu acho que Deus já está falando contigo aí, né? Aí chegava uma hora, aí o pai falava assim: filho, é hoje o casamento. Ele saía pelas ruas. Lê depois, entra na internet. Google também é sabedoria. Ele saía pela rua tocando a trombeta, caminhando até a casa da noiva, para pegar a noiva, se casar com a noiva e morar na câmara nupcial que ele já havia construído para ficar com ela. Quando a gente vai para a Bíblia, é tão chocante quando a gente vê isso, que é muito real. Jesus falou assim: olha, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou voltar para o meu pai, eu vou preparar a morada, e quando tiver tudo pronto, eu vou voltar. Ele não disse quando. Quando você lê a Bíblia diz que nem Jesus sabe o dia da sua volta. Vai chegar um dia lá em cima, e está muito perto, que o pai fala assim: é agora. A Bíblia diz que ao soar da última trombeta, ele vai descer na nuvem e ele vai vir buscar a sua igreja. Mas a pergunta que eu vou fazer é o seguinte: a noiva está com o cabelo embolado? Está com a roupa rasgada? Porque a Bíblia diz que nós precisamos estar ataviados de branco, sem mancha, sem ruga e sem defeito. Então a função da igreja é viver todos os dias como se fosse o último dia. E aqui eu deixo essa palavra para o teu coração. Vá para casa, ore ao Senhor, peça para que o Espírito Santo de Deus traga ao teu coração cada dia mais confirmação de tudo aquilo que você tem ouvido nessa casa. Existe uma promessa sobre a igreja. A igreja, inventaram para a igreja: não, porque tu vai ser rico, tu vai ser próspero. Agora aceitou Jesus, Jesus vai te prosperar. Eu nunca vi na minha Bíblia Jesus dizendo que ia enriquecer alguém. Mas a minha Bíblia diz o tempo todo que ele iria me abençoar, eu iria ser próspero. E prosperidade não é ter muito, prosperidade é ter ausência. Amém? É ausência de necessidade. Prosperidade é ausência de necessidade. Tudo aquilo que você necessita, você não vai mais precisar. Você não vai ter mais necessidade daquilo. Agora, muitas vezes a gente acredita que ficando rico a gente vai ser feliz. A gente não vai ser feliz. Eu conheço muitos homens ricos. Muitos aqui conhecem muitos homens ricos, que são os caras mais infelizes da terra. Eu estava agora no telefone com um cara, negociando um negócio. Cara milionário. Dia inteiro. Fica parado num bar, bebendo vinho, até ficar chapado e ir para casa dormir.
Isso não é vida. A alegria do Senhor é nossa? A alegria do Senhor é nossa? Que Deus te abençoe nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus derrame sobre a tua vida graça, sabedoria e entendimento. E que juntos possamos construir aquilo que de verdade o Senhor tem para nós. Que Deus te abençoe. Amém?